Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos começar. Vamos manter a pontualidade. Agradeço a todos que estão participando, em especial aos nossos palestrantes, que é o doutor Antônio Oliveira Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho, coordenador-geral do PETECA, co-idealizador e mobilizador dos comitês de adolescentes contra o trabalho infantil. Nós vamos também contar com a Célia Chaves Gugel do Amaral, economista doméstica, professora e pesquisadora aposentada da UFC, escritora e cineasta. Para quem não sabe, o PETECA é uma sigla do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, dos quais o programa esse que o doutor Antônio foi um dos fundadores dele. Né? E agora, a gente, conforme a previsão, a gente deveria ter assistido os dois filmes que tratam sobre... são filmes de produção nordestina, mais especificamente cearense. Né? Um fala sobre trabalho infantil e violência doméstica, e o outro também é um trabalho infantil e também uma violência contra os direitos da criança. Os filmes são todos retratando a violência contra os direitos da criança. E aí eu queria saber quem é que vai começar, o doutor Antônio ou a Célia? Tanto faz. Eu não sei. Não, então vamos começar. Pode falar. Vamos conversar com o doutor Antônio. Então, tá bom. Então, só um momento aqui, doutor Antônio, me desculpe. A gente acabou de receber a visita a doutora Ana Maria, acabou de chegar. A doutora Ana Maria é a presidente da Sociedade Cearense de Pediatria e é uma das pessoas que está, assim, que tem a sensibilidade suficiente para que a gente possa apresentar essas propostas de trabalho junto de redução do trabalho infantil, que é uma coisa que o pediatra precisa se envolver, até porque passa por a gente sinais de trabalho infantil, que nós podemos muito bem estar identificando também crianças expostas ao trabalho infantil, que na minha concepção é uma violência enorme, violência física, violência emocional, violência dos direitos, etc. Ana Maria, quer falar alguma coisa? Desculpa, abri o microfone agora. Professor Antônio, nós estivemos juntos na sua sala, lá ali na Almirante Barroso, eu e a Diva, quando nós fizemos lá um convite, você participou de um congresso nosso, na época um congresso presencial, e eu hoje aqui estou muito grata e muito, eu vou dizer, feliz pela parceria, apesar de ser algo que o melhor seria que a gente não precisasse trabalhar numa noite de terça-feira por conta ainda de estar vivendo esse problema. Mas, em ele existindo, nós não podemos nos omitir jamais. Estou muito feliz também de ver aqui a irmã da minha colega e amiga, Francineire, né? E Gugel, e tem o mesmo riso da Francineire, estou vendo aqui, e dizer que, assim, é uma parceria que nós não abrimos mão, a Sociedade de Pediatria, com vocês. Eu não quero tomar o tempo de vocês, mas eu vou contar uma historinha muito rápida que eu vivi lá no estado das Alagoas, quando eu estava a serviço do Ministério da Saúde, implantando comitê de mortalidade infantil. Eu conheci uma prefeita muito engraçada, muito nordestina, e a gente foi lá, andou a cidade, uma cidadezinha bem pequena, e ela me mostrou um trabalho lindo que eles tinham lá de combate à mortalidade infantil. Por quê? Porque na cidade tinha uma fábrica de fogos de artifício.
E eles empregavam as crianças, porque os dedinhos da criança conseguia encher com mais facilidade aqueles tubinhos de crack, de fogo, para jogar no chão. Então, as crianças produziam mais rápido por causa do tamanho do tubinho, né? E aí as crianças ficavam rapidamente sem a polpa digital. Elas, de tanto trabalhar com material exatamente, de fogos, eu não sei. Pólvora. Está faltando a palavra agora. Mas vocês sabem o que eu estou falando. Então, eu nunca me esqueci disso. Isso foi mais ou menos no ano 2000, 2001, já fazem 20 anos. Então, é algo que realmente nos emociona, nos incomoda, e nós jamais podemos perder a nossa capacidade de se indignar. Então, como pediatra, como presidente da sociedade, representando aqui meus colegas, quero parabenizar vocês, agradecer vocês por essa luta incessante, e vamos trabalhar juntos. E agradecer a Diva, porque por conta dela é que nós estamos hoje aqui reunidos. Muito obrigada, Maria Diva. E agora, a noite é de vocês. Pronto, então, com a palavra o doutor Antônio. Obrigada, Ana Maria, pelas suas palavras, mas eu vou pedir aos colegas que desliguem o microfone, para que não ficar dando interferência na palavra das pessoas. Tá? Desligamos. Ok. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que eu recebi aqui o convite de estar mais uma vez dialogando aqui com a sociedade de pediatria, com os profissionais e demais parceiros dessa rede, né, sobre a prevenção e o combate ao trabalho infantil. E agradeço o convite aqui na pessoa da doutora Diva, doutora Ana Maria. E aí eu também tenho a satisfação de estar aqui com a professora Célia Gugel, né, para participar desse diálogo, né? A gente aqui tem uma história, né, professora Célia Gugel, no Fórum Estadual, com o projeto A Rosinha, né, uma história que inspirou, né, a depois a gente está criando o programa Peteca, né, para a gente dar continuidade a essa ação. Bom, e a doutora Ana Maria começou contando uma história de Alagoas, né, e aí eu lembrei da história da Bahia, né, porque um pouquinho antes dessa história, doutora Ana Maria, na Bahia, na cidade de Santo Antônio de Jesus, aconteceu uma grande explosão, né, uma explosão de uma fábrica de fogos. E aí foi um dos piores horrores da história desse país, em termos de, assim, porque foram mais de 50 pessoas que morreram naquela situação, e dessas 50, na verdade eram 64, né? E dessas 64, 20 eram crianças e adolescentes que estavam ali trabalhando na fábrica de fogos, né? E quando a doutora Ana Maria contou essa história aí da criança que era levada lá para a fabricação dos fogos, né, porque as mãos delas eram mais apropriadas daquela atividade, eu lembrei que essa foi uma situação das maiores tragédias do Brasil em termos de mortes, né? Eu lembro, na época da reportagem, um negócio assim muito triste. Estavam ali naquele local, né, 64 pessoas morreram, né, e ali eram 20 crianças e adolescentes, e era muito comum, né, não só naquela fábrica, mas em várias fábricas em Santo Antônio de Jesus, né, a capital das fábricas de fogo do Brasil. A cidade se orgulhava disso e tudo, mas vejam o que aconteceu, né? Ainda hoje, as famílias estão lá esperando uma indenização, né, dessa situação. E o Brasil deve ser, né, processado em termos, né, em termos globais, assim, em termos, né, o processo deve rolar internacionalmente ao Brasil por conta dessa situação, porque até hoje não foi dada uma solução ao problema, né? Das crianças, dos adolescentes, das famílias que perderam a vida na fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus. Mas vejam, eu estava aqui pensando em fazer, assim, são muitas informações, né? Mas eu tenho aqui um tempo limitado para esse momento, então eu vou pincelar aqui algumas dessas informações para a gente destacar. Uma delas é com relação às consequências do trabalho infantil para a saúde, né?
das crianças e adolescentes, porque nós estamos falando aqui com pediatras, principalmente, né, e sabem muito bem quanto isso é prejudicial, né? Mas a gente tem aqui alguns dados que foram, inclusive, né, na semana passada, foram divulgados no Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil, a questão dos acidentes de trabalho, né, no Brasil, foram 18.800 comunicações de acidente de trabalho de adolescentes de 14 a 17 anos. E desses 18.800, 46 resultaram em mortes. Né, foram mortes registradas. O número de mortes é bem maior, né? O levantamento de mortes de trabalho infantil desse período chega a 290. Mas esse número 46 é apenas dos adolescentes que tinham carteira assinada e que, em razão desse acidente, houve uma comunicação de acidente de trabalho chamada CAT, e em decorrência dessas comunicações é que esse dado apresenta aí 46 óbitos e 18.800 crianças, no caso aí, adolescentes de 14 a 17 anos, que tinham carteira assinada, sofreram acidentes e houve uma CAT, né, uma comunicação de acidente de trabalho. Um número elevadíssimo. O Brasil tem esse problema, né, um país recordista em acidente de trabalho, mas uma proporção muito elevada de acidentes com adolescentes. Quando a gente vai para as outras relações de trabalho sem carteira assinada, né, e que envolve crianças e adolescentes, a gente tem algo em torno de 29 mil acidentes graves comunicados pelo SINAM, né, ao Ministério da Saúde, essa comunicação obrigatória, notificação compulsória que os profissionais de saúde têm, né, com base na portaria, tudo regulamentado. Nem todos fazem isso, mas os que fazem já somaram aí 29 mil de 2012, 2013 para cá, nos últimos 9 anos, né? E houve um aumento desse número de registros de acidentes em 2020, comparado com anos anteriores, né? Houve esse agravamento. Bom, mas qual é o contexto que nós estamos hoje nessa luta do trabalho infantil no Brasil, né? Nós temos esse ano, que é 2021, foi declarado pela ONU como o Ano Internacional para a Luta contra o Trabalho Infantil, porque é um ano que está bem próximo do ano 2025, que é o ano da meta 8.7 dos ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU prevê como a meta 8.7 erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2025. Entretanto, essa meta, que já estava ameaçada antes, pelo ritmo de redução que tem sido baixo, ela se agravou mais, né? O sinal de alerta ficou maior, porque agora os dados que há 2 semanas a ONU e o Unicef anunciaram apontam um aumento do trabalho infantil no mundo em torno de 8 milhões. Embora esses 8 milhões tenham vindo da África subsaariana, que aumentou 16 milhões lá, houve uma redução de 8 milhões nas demais regiões e houve um aumento de 16 milhões na África subsaariana, de modo que o aumento total ficou em 8,4 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Na América Latina, não houve um aumento nesse período registrado, houve uma redução de 10 para 8 milhões. Mas como os dados ainda são anteriores à pandemia, né, as estimativas da Unicef é de que tem havido um aumento de 9 milhões de trabalhadores infantis no mundo agora, em decorrência da pandemia, de modo que a gente ainda não tem esses dados que registrem a realidade do período pandêmico. O Brasil, da mesma forma, também não tem dados da pandemia, dados oficiais do IBGE. Né? O IBGE não fez o censo 2010, que era que é feito desde 10 anos, não fez por conta da pandemia, foi adiado para 2021. E numa atitude irresponsável e desastrosa, né, o Congresso Nacional, com a base do governo, quase que zerou o orçamento do IBGE, e o IBGE não vai poder fazer o censo em 2021 também, né? Então, a gente vai passar a ter mais um ano de atraso do censo. O censo, que já é feito só de 10 em 10 anos, a gente, portanto, só tem dados, né, municipais de 2010, a gente tem ainda que esperar, né, um atraso de 2 anos por conta desses acontecimentos, primeiro a pandemia, depois a irresponsabilidade política, e, né, que tira a prioridade das políticas públicas, e dados tão importantes como o do censo, do IBGE, não vão acontecer este ano, por conta de uma pura irresponsabilidade mesmo, né, uma coisa sem sentido. Mas esse é um fato, né? A gente já está com um ano prejudicado, porque agora em setembro era para o IBGE realizar o censo. Não vai realizar porque tiraram o orçamento do IBGE. Bom, então, em 2021 e 2022, a gente espera que esse censo aconteça para a gente conhecer um pouco mais
dessa realidade, porque não temos essa realidade, não temos como avaliar hoje essa realidade. A pandemia, a gente vai ficar sem dados da pandemia, porque não foi feito o censo em 2020 e nem será feito em 2021. E quando for feito em 2022, já vai ser um outro cenário pós-pandêmico, esperamos. Mas a gente vai ficar realmente sem esse dado tão importante desse período que era para termos, tá? Então, o IBGE, oficialmente, o Brasil e o mundo, né, não tem dados do trabalho infantil da pandemia, certo? Mas a gente espera que no próximo ano, saindo os dados, pelo menos a gente conheça um pouco a realidade. Se aumentou, se diminuiu, a gente tem um receio de que tenha aumentado, porque aumentaram as vulnerabilidades. Muita gente relata, né, a visibilidade do trabalho infantil nas ruas, nos semáforos, né, nesse cenário de múltiplas vulnerabilidades, então há um risco, sim, desse aumento. Mas ainda não temos oficialmente o dado para dizer de quanto foi. Certo? Qual é a realidade que nós temos? A de 2019, né? 2019, 1.768.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho no Brasil, de acordo com a PNAD de 2019. Mas tem outros cenários que a gente pode também avaliar, né, em termos da questão de como identificar essa situação, né, do trabalho infantil no contexto, em alguns outros contextos. Por exemplo, na questão do censo agropecuário, foi apresentado 580.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho no censo agropecuário de 2017, né? Isso são meninos aí que tem, assim, 323.000, eles estavam em situação de trabalho com menos de 14 anos, né? Portanto, ali até os 13 anos, e os outros, com menos de 14 anos, eles estavam no total 580, mas sendo 323, eles estavam ocupados em estabelecimentos agropecuários, e os outros 262 eram pessoas com menos de 14 anos que estavam nessa situação, certo? Então, a gente tinha também, assim, crianças e adolescentes que estavam trabalhando no estabelecimento agropecuário da própria família, eram 441 e 138 trabalhando em estabelecimentos agropecuários de outras famílias, ou seja, trabalhando na condição de empregado e não na economia familiar, certo? Então, dados, assim, que preocupam muito nesse cenário do trabalho infantil. E aí a gente tem aqui a Bahia e o estado do Pará, por exemplo, com maiores índices nessa questão, certo? Entre os meninos, assim, meninas e meninos, né? A gente tinha aí um cenário que apontavam 323.000 meninos e 253.000 meninas. Isso nesse censo agropecuário. Um outro dado importante que também traz uma leitura dessa situação é a questão da Prova Brasil, né, que apontou 479 mil crianças e adolescentes, também em 2017, viu, gente? Isso é a Prova Brasil, não tem mais recente, não, tá? Então, em 2017, foram apontados 479 mil crianças e adolescentes que responderam à Prova Brasil e disseram que trabalhavam fora de casa. E e esse 479, na verdade, ele não representa o todo, eles são apenas alunos do 5º ano, que foram 245 mil, e alunos do 9º ano, 234 mil. Claro que né, se os meninos do 6º, 7º, 8º ano respondessem, se os meninos do ensino médio respondessem essa mesma pesquisa, esse número dispararia, né? Ficaria muito mais elevado. Então, por todos os cenários, seja a Prova Brasil, seja o censo agropecuário, seja a PNAD, pesquisa, né, por amostra de domicílio, elas mostram números ainda elevados. Né? E vamos pegar aí o número de 2019 pelo IBGE, do PNAD contínuo, de 1.768.000, cerca de 45%, né, em torno de 700 mil, estavam nas chamadas piores formas de trabalho infantil. E que piores formas são essas, né? Na verdade, elas são piores formas de trabalho infantil, não, são piores formas de trabalho humano, né? Porque você vai ter aí o trabalho escravo, o análogo de escravo, o trabalho no tráfico, o trabalho na exploração sexual, como 3 atividades pré-determinadas na Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho,
a chamada Convenção das Piores Formas, né? Certo? Além dessas 3 atividades, né, que não é uma pior forma apenas de trabalho infantil, mas de trabalho humano, né? Você pensar que alguém trabalhar na condicional de escravo, né, ou alguém trabalhar para o tráfico, né? Que situação, que condição de trabalho é essa, né? Não é humana, né? É desumana, totalmente desumana, certo? Assim como é também a exploração sexual. Mas vejam, além dessas, tem 93 atividades relacionadas num decreto de 2008, que é o decreto da lista TIP. Ela relaciona ali 93 atividades na agricultura, no comércio, na indústria, nos serviços, né, entre essas atividades. Na verdade, são 89 atividades que são prejudiciais à saúde, né, ou são perigosas, e são mais 4 atividades prejudiciais à formação moral. Dentre essas atividades, a professora Célia tem um projeto muito importante, né, que nos inspirou aí na criação do Peteca. A professora Célia participou da elaboração, da construção do primeiro ano de execução do Peteca na parceria da Universidade Federal, o projeto da Rosinha, que ela vai falar, né, eu acredito que vai falar, mas era só para mostrar o seguinte, que dentre essas piores formas está o trabalho infantil doméstico, né? E aí a gente ainda tem no Brasil algo em torno de 7% do trabalho infantil é de crianças e adolescentes em trabalho doméstico. Só que nessa estatística não estão as crianças e adolescentes que realizam o trabalho doméstico na própria casa, né? E o IBGE faz uma pesquisa em separado, traz um levantamento em separado, né? Mas cerca de 49% das crianças e adolescentes realizam fazeres domésticos, né? Em sua grande maioria, ajudando, né? Numa colaboração, que não caracterizaria trabalho infantil. Mas um percentual significativo são de crianças e adolescentes que trabalham cuidando da casa, dos irmãos mais novos. Quer dizer, são trabalhadores domésticos na própria casa, mas são trabalhadores, sim. São crianças cujos pais trabalham o dia todo, ficam fora, eles respondem pela casa. Né? São crianças que cuidam dos irmãos mais novos. Geralmente, ali, são crianças de 11, 12, 13 anos, cuidando ali dos irmãos de 2, 1 ano, 3 anos, enfim. Enquanto maior o número de crianças numa família, maior a probabilidade de uma dessas crianças, a mais velha, assumir esse papel de pai, de mãe, né, de cuidar da casa, e a gente tem isso. Isso não está nessa estatística que eu falei, dos 7%, ela entra em outra estatística, né, que não está bem definida, mas, por exemplo, aqui a gente fez nas escolas com Peteca, professora Célia, em 2019, essa pesquisa, né, para saber quem trabalha no trabalho infantil, nas atividades gerais, e quem trabalha cuidando da casa dos irmãos. E para cada 2 crianças, a gente teve, assim, tivemos 9 mil crianças e adolescentes que responderam à pesquisa, né? Claro, foi um percentual pequeno, porque não foi uma pesquisa aplicada em todas as escolas, foram aplicadas apenas em 400 escolas. Né? 400 escolas que a gente fez com a pesquisa, 9 mil disseram que estavam trabalhando em trabalhos infantis em geral. Desses 9 trabalhos infantis gerais, ali em torno de 7% era trabalho doméstico na casa de terceiros. Só que outras 9 mil disseram que cuidavam da casa do irmão mais novo. Ou seja, o trabalho infantil na própria casa, certo? Isso dá para a gente fazer a seguinte leitura, que para cada 2 crianças que estão em situação de trabalho infantil, né, contabilizado pelo IBGE, ou para cada uma criança que está lá nessa situação, pelo menos outras 2 estão no trabalho doméstico na própria casa, cuidando da casa dos irmãos mais novos, assumindo a responsabilidade adulta. Que tem, né, lá, né, os riscos, né, e um dos riscos que traz mesmo para a educação, né, porque essas crianças acabam, né, tendo menos tempo para o estudo, e tem déficit de aprendizagem, desmotivação, enfim, são vários problemas que decorrem desse trabalho infantil doméstico que ainda não é enfrentado, porque não é enfrentado sequer o trabalho doméstico da mulher, né, assim, que não é reconhecido como trabalha, né, aquela assim, ela não trabalha, ela só cuida de casa, né, então esse não reconhecimento do trabalho da mulher, que acontece enquanto adulto, imagine isso enquanto criança, né, certo? Como isso é desconsiderado, né? Esse nível da mulher adulta não é considerado. Mas, enfim, nesse cenário todo, nós estamos aí há 4 anos da meta 8.7. E ainda com 1.800.000, com esse cenário de risco de aumentar, né? De se constatar um aumento, como se constatou em alguma parte do mundo já, né? Mas da pandemia ter aumentado a situação. E nós temos um grande desafio no Brasil, na luta contra o trabalho infantil, que é a identificação dessas crianças. Porque essas crianças são números ainda, né? Elas ainda não têm endereço, não têm CPF, não têm, sabe? Não tem nome. 95% dessas crianças ainda não tem nome, endereço definido, conhecido.
né, a rede de proteção não conseguiu fazer essa identificação. Esse é o grande problema do Brasil hoje, para erradicar o trabalho infantil, é identificar as crianças, né, a chamada busca ativa dessas crianças. A gente vai para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo e vê que a maioria das crianças que estão lá, assim, acho que mais de 95% elas não vieram ao trabalho infantil. Até aí não seria um problema, porque o serviço de convivência não é só para atender crianças e adolescentes em situação de trabalho. O problema é você perceber que esse número é muito irrisório comparado com o número de crianças que o trabalho infantil e o IBGE aponta. Então, nós temos um grande desafio. De que forma a gente pode identificar, né? Assim, a gente precisa, para isso, engajar toda a rede, né? Profissionais da saúde, profissionais da assistência, da educação, né? Das outras políticas, precisa ter um olhar muito sensível para perceber esses sinais. Porque essas crianças estão por aí, mas essa rede não está conseguindo identificar, né? Então, esse é um grande problema. E aí, por que não identifica? Um dos pontos que não identificar é porque tem uma visão parcial do problema. O que é uma visão parcial? É considerar trabalho infantil algumas situações e não outras situações. Quais são as situações que a sociedade costuma, nas falas, né, quando a gente pede as pessoas para falar o que é trabalho infantil, e a gente percebe que no próprio conceito do trabalho infantil já vem um conceito delimitador, né, que são determinadas crianças que estão em situação de trabalho. Então, geralmente, quando eu peço às pessoas para definir o que é trabalho infantil, elas dizem assim, trabalho infantil é aquele trabalho que tira a criança da escola. Aí você já reduziu 80% do trabalho infantil, porque 80% das crianças que trabalham estudam. Então, se você disser que só é trabalho infantil quem está fora da escola, só está considerando 20% do problema. Aí, outro dia, assim, o trabalho infantil é aquele que o pai obriga a criança a trabalhar, né? Que é aí você já reduz um bocado, porque muitos trabalhos infantis não é o pai que obriga, é a situação que obriga, né? Assim, a criança adolescente se sente obrigada e vai mesmo, porque já viu, né, que é aquele cenário. Então, assim, né, uma visão de aceitação, de incentivo e tal. Outro dia, assim, o trabalho infantil é aquele trabalhos pesados. E aí, o trabalho pesado é o trabalho das piores formas, chamadas piores formas, que até a professora Célia e outros fazem esse questionamento, por que piores formas? Todas essas formas são ruins, né? Mas, enfim, o fato é que foi relacionado a trabalhos prejudiciais à saúde, a risco de vida, né, trabalhos que põem em risco a formação moral, esses sejam trabalhos considerados que devem ser eliminados em caráter de urgência, mas essa urgência era 2016, já passou, agora é 2025, que a gente caminha para chegar a essa data e ainda sem resolver o problema. Bom, mas enfim, aí você tem aquelas pessoas que dizem assim, mas se o menino, o adolescente ali vai trabalhar porque ele quer comprar um tênis, porque ele quer comprar um celular que o pai não pode dar, né, assim, o pai não obriga, assim, foi porque ele quis, não tem problema, né? Assim, a gente escuta até essas falas de justificar. Aí eu disse assim, mas se ele não for trabalhar, ele vai virar bandido, né? Aí, claro, tá falando de uma criança pobre, né? Porque para o rico ninguém diz isso, né? Se não for trabalhar, vai virar bandido, né? Aí o outro acha assim, mas tem que começar desde cedo, né? Para se formar um profissional, né? Para ter responsabilidade e tal. Então, todos esses olhares que ainda temos na sociedade ajudam e não é só a sociedade em geral, gente. É a rede de proteção também. Né? Assim, nós temos educadores, e a professora Célia até contou a história, né? O dia, né, professora Célia, que ela ia para um evento com o pai de trabalho infantil, aí as colegas dela lá da universidade disseram assim, mas isso é besteira, não sei o que e tal, relativizaram o problema, né? E aí a gente escuta essas falas, né? Muitas vezes das pessoas romantizarem, né? E a gente ainda tem um cenário aí de um presidente da República e várias outras autoridades que fazem a fala de apologia ao trabalho infantil, que relativizam, tudo isso piora o cenário. Mas vejam bem, eu não consigo perceber, identificar um problema se eu não concebo esse fato como um problema. Né? Eu não consigo identificar o trabalho infantil se eu não consigo perceber o trabalho infantil como um problema. Então, uma pessoa que carrega consigo os mitos do é melhor trabalhar do que roubar, eu trabalhei no morri e o trabalho dignifica o homem, quem usa essas frases não consegue identificar o trabalho infantil, porque para eles o trabalho infantil é normal. É algo comum, não, é mais do que comum, é algo que aceita-se. Né? Então, se ele aceita, não incomoda. Se não incomoda, né, é igual àquela dor com a qual você se acostumou. Né? Não incomodou, você não vai tomar atitude. Então, nós temos esse aspecto muito relevante, que a gente busca trabalhar aqui junto. Hoje, no Estado do Ceará, nós temos uma ação muito forte na educação para romper essas barreiras culturais, esses mitos, através do engajamento da escola no combate ao trabalho infantil, que é o PETECA, né? E a gente tem, hoje, uma caminhada com esse objetivo. Já reduzimos aí o trabalho infantil, né, Célia? Ali, quando a gente começou, Célia, lá
né, na Rosinha, lá em 2007, no PETEC 2008, eram 293 mil, né? E aí, agora, em 2019, esse número estava em 82 mil. Então, uma redução ainda não a desejada, mas uma redução aí de 70%, mais de 70% nesse período. A gente está caminhando, mas temos muitos desafios, né? O desafio das vulnerabilidades, desafios da falta de identificação, o desafio das fragilidades das políticas, ainda o desafio de aceitação e conformação, né, nas falas das pessoas com relação a essa questão. Então, o que é que nós precisamos ainda? Ainda conscientizar e mobilizar, né? Não só a sociedade, mas a própria rede de proteção precisa, né, ter né, assim, eu vejo com muito clareza que a rede de proteção ainda se omite muito diante das situações, apresenta muitas dificuldades, né, e acaba mesmo nem noticiando os casos que tem conhecimento. Mas a sociedade em geral também precisa dessa questão. O outro ponto é a chamada busca ativa, a identificação, né, dessas crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho. Não tem como proteger sem conhecer, né? Se você não conhecer, não vai proteger, não sabendo que é a criança, não tem como atendê-la. E aí, o terceiro ponto, a melhoria desses serviços de atendimento, que é uma política pública fundamental, que é a escola em tempo integral, não acontece, né? Está regredindo, né? Está regredindo a escola em tempo integral. E aí, o plano nacional, né, a meta, eu não sei, meu tempo acabou, foi, doutora? Desculpa, eu nem estava acompanhando aqui os comentários, eu vi aqui o seu movimento e disse assim, tá, desculpa. Então, fechar aqui, viu, gente? Desculpa. Então, a política da educação em tempo integral, o plano nacional prevê até 2024, reduzir, aliás, implementar a escola em tempo integral em 50% da escola, essa política não está avançando, houve até um retrocesso nos últimos anos. A política dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo é bastante fragilizada, aí, né, falta de financiamento também está comprometida. A política da aprendizagem profissional, que é uma outra questão que resolveria parte do problema no tocante aos adolescentes que estão em situação de trabalho, está caminhando ainda meio, né, de forma meio lenta, tem muita coisa para ser feita. E aí, no campo da responsabilização não acontece muita coisa, porque as pessoas sequer denunciam, né? Quase a gente não recebe denúncia de trabalho infantil, você tem que ir atrás mesmo, porque se for esperar pela denúncia, não vai combater o trabalho infantil só com base nas denúncias. Claro, que se a pessoa, né, concorda, não vai denunciar, né? Então, não tem como denunciar. O monitoramento da política é uma coisa fundamental também, porque se você não tem indicadores, como é que você avalia, né? Como é que você vai dizer assim, avançou, melhorou, não melhorou? A própria falta do dado do IBGE já é uma dificuldade que a gente vê. Mas não só isso, né? Os indicadores de atendimento, de identificação, a gente tem ainda muita fragilidade. Ou seja, um mundo de coisas para cuidar, mas vejam bem, o tempo acabou e eu peço desculpa aqui por ter extrapolado. Eu vi aqui o sinal da doutora Diva e assim, acho que o tempo acabou, porque eu não estava olhando o tempo. Tá bom? Desculpa. É isso. Obrigada ao doutor Antônio pela sua exposição. Eu sei do seu entusiasmo para falar sobre a erradicação do trabalho infantil, mas a gente vai dar o espaço agora para a Célia, que eu estou ansiosa para ouvi-la também, inclusive sobre os vídeos, que eu sei que ela é uma produtora cinematográfica, que a linguagem da Célia é muito interessante para a gente, vamos dizer assim, sensibilizar e alcançar o grande público. Vamos lá, Célia. Bom, o espaço é seu. Queria agradecer ao convite da Sociedade Cearense de Pediatria, né, na pessoa da Diva, da doutora Ana Maria Silva, e dizer, primeiramente, também, que eu me sinto ainda muito consternada com o que está acontecendo com a pandemia, tirando tantas vidas, né, e a gente um pouco incapaz de modificar isso, né? Bom, mas vamos em frente que a gente vai conseguir. E assim, eu queria me solidarizar com aquelas famílias que perderam seus entes queridos com essa pandemia, antes de tudo. Bom, é claro que o Antônio colocou um panorama estatístico, né, fazendo todo um levantamento que é muito importante, mas eu gostaria, assim, de fazer a minha fala em cima daquilo que fez parte da minha história enquanto pesquisadora na Universidade Federal do Ceará, enquanto aprendiz de cineasta, e a minha linguagem, né, a linguagem que eu descobri para fazer vamos dizer assim, para tocar o coração das pessoas.
eu estava até comentando com a minha irmã, que também é pediatra, alguns anos atrás eu participei de um evento também da Sociedade Cearense de Pediatria, onde foi exibido esse vídeo. Alguns anos, acho que nesses 14 anos que nós estamos, que nós entramos vamos dizer assim, nessa área de luta, nós temos várias atividades, inclusive em comum, a partir do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho adolescente, até a questão do PETEC e agora o Antônio com toda a continuidade. Né? Então, eu queria contar assim, um pouco da minha trajetória, a partir do que foi visto, não sei se todos assistiram aos vídeos, né, que a Diva divulgou, o da Você Viu a Rosinha, e o outro, Notícias da Rosinha, e também teve um outro também que é de um... É o também, Menino de Carvão. Menino Carvão, né? São situações de exploração do trabalho da criança e de muita violência, né? Eu fico assim, que ainda há necessidade de se dizer que a criança tem direitos, que a criança precisa ter uma lei. É tão esdrúxulo isso, que precisa ter uma lei para dizer que a criança tem direitos. Não é lógico, não é óbvio, né? Precisa ter, e tem que ter todo um aparato para poder garantir isso, e ninguém consegue garantir. E as pessoas não se sensibilizam ainda. Esse que é o grande desafio. Quando os pediatras notificam, né, o conselho tutelar de alguma violência que a criança sofreu, normalmente proveniente de alguma situação no trabalho de risco, né, é importante, somam as estatísticas, mas a gente ainda precisa estar discutindo muito essa questão das pessoas se tocarem, que criança não pode trabalhar. E se tiver a situação de trabalho para o adolescente, que seja na condição de aprendiz. Né? Então, eu percebo que ainda não é um avanço suficiente. Talvez a gente não consiga, viu, Antônio, chegar em 2025 com a meta estabelecida, porque está havendo um retrocesso tanto das políticas públicas. A gente vê quem são as figuras que hoje estão defendendo, entre aspas, as crianças, em que nível de defesa são colocadas, né? E o tipo de políticas que estão sendo implementadas para isso, né? Mas, assim, eu gostaria de contar um pouco da minha trajetória, como eu já falei, como começou por que o meu envolvimento, né, com essa temática e as pesquisas, e, finalmente, o vídeo, e até chegar ao Peteca, da Rosinha, né? Foi uma pesquisa que a gente fez lá no Núcleo de Estudos de Gênero, Idade e Família, na UFC, né, com as colegas da UFC, inclusive a Gema e a Celestina estão aí, tem outra colega da UFC, também que eu identifiquei, a Sueli, né, que está participando aqui. Então, nossa pesquisa foi a partir de estudantes, né, também as crianças estavam na escola e elas faziam trabalho doméstico. A intenção era uma pesquisa orientada para a gente fazer a sensibilização, ou talvez até a possibilidade de melhor capacitar essas meninas que eram trabalhadoras domésticas a fazer melhor o trabalho doméstico. Mas nós vimos que não era para trabalhar, né? Criança não é para trabalhar. Então, a meta era erradicar. Então, esse trabalho de pesquisa resultou num relatório, e desse relatório nós decidimos fazer um trabalho de extensão. O que era esse projeto de extensão? Um teatro-debate, em que a gente trabalharia um texto para as alunas apresentarem, e as escolas, em vários locais, apresentando essa história, e gerar um debate a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu fiz esse roteiro se transformou num livro, que foi também publicado pela Fundação Demócrito Rocha, para um projeto da Associação das Primeiras Damas, que agora é a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios, né, do Ceará, PDMC, e os Amigos da Leitura. Então, esse livro, Você Viu a Rosinha, está nesse projeto, né, Amigos da Leitura, e eu procurei, na época, a Secretaria de Educação do Estado, para levar esse projeto do teatro-debate para as escolas. Mas foi em vão, porque era difícil, não ia ter como, bom, enfim, não foi possível, né? Participando
do Fórum Estadual para a Erradicação do Trabalho Infantil, conheci Antônio Lima, e ele, como procurador, pessoa da Justiça, foi muito, a gente trabalhou e junto com a FUNCI nós fizemos o vídeo, né? Você viu a Rosinha, que é exatamente a história, né, da situação da menina, né? E é muito comum, menina que vem com a madrinha e a menina some. Inclusive, quando eu fiz esse livro, né, quando eu estudei esse livro, que a Fundação da Mato Rocha foi publicar, houve assim, por que você tem que aparecer, a Rosinha tem que aparecer. Eu disse, não, a história é a realidade. Muitas meninas, elas realmente não desaparecem, simplesmente, ninguém sabe. Bom, então, quando a gente foi fazer o vídeo, a equipe que estava fazendo o filme sabia de muitas histórias de crianças que tinham saído do interior e tinham vindo para cá e nunca mais a família teve notícia. Então, isso foi, sabe, era assim uma onda de informação que a gente estava tendo da realidade. E, por incrível que pareça, tinha alunas nossas da universidade que tinham vivenciado essa situação. Tinham sido Rosinhas também, alunas que estavam comigo no projeto de Teatro Debate. Então, quando a gente fez o vídeo, a gente não fez apenas o filme, né, a ficção, nós colocamos também um documentário em que a gente fazia orientações para o debate. Então, tínhamos depoimentos tanto das pessoas exploradas, né, as alunas, e outras pessoas também, como também pessoas da rede de proteção, do SEDECA, pessoas de Conselho Tutelar, da Delegacia Regional do Trabalho, que agora não é mais Delegacia Regional do Trabalho, né? Então, nós fizemos, na época, esse vídeo, era um DVD com a parte de ficção e com a parte de documentário, com essas orientações. Bom, e nós fizemos várias apresentações em escolas, em todos os locais que nós íamos, tinha depoimento de pessoas que tinham sido exploradas quando criança. E assim, contavam também situações de se sentir vulnerável ao assédio dos homens da casa. Né? Então, quer dizer, o trabalho doméstico das meninas, ele também, a pessoa se expõe ao assédio, né, sexual. E aí, outra coisa curiosa também que aconteceu, né, nessa nossa trajetória, foi a questão da gente tá fazendo a formação de agentes multiplicadores para os educadores sociais da FUNCI. Foi daí quando tive a ideia de fazer Notícias da Rosinha, porque eu soube que várias das educadoras quando viram o vídeo, ficaram assim, olha, eu fui Rosinha, eu me identifico com essa menina, eu também fui Rosinha, então aquilo gerou um outro projeto, gerou um outro vídeo que a gente acrescentou, quer dizer, você viu a Rosinha, a gente no final a mãe não encontra, mas na sociedade existem muitas Rosinhas, pessoas que têm histórias de exploração e se reconheceram. Então, é a questão. Eu já tinha feito uma pesquisa uma vez sobre a questão da violência contra a mulher. Então, muitas mulheres não se identificam como vítimas de violência. Né? Quando elas percebem o que é a violência de fato, é a mesma coisa, a criança, a pessoa só vai se tocar que foi vítima de violência quando ela se vê retratada numa situação semelhante. Então, essa situação, ela se revelou, né, na formação de agentes multiplicadores, com os educadores sociais da FUNCI, e foi muito chocante, né? Eu peguei depoimentos delas, e outras alunas recentes que estavam entrando na universidade, que ficavam assistindo, diziam, professora, queriam se envolver também, queriam trabalhar, queriam multiplicar essa questão, queriam, vamos dizer assim, sensibilizar, né? E aí, quando a gente procurou a educação, né, a Secretaria de Educação, que não conseguiu, e o Antônio Lima, com o poder, né, da Justiça, entrou em contato com os prefeitos dos municípios, foi muito interessante, porque disse, Antônio, o poder da Justiça tem mais voz do que o poder da universidade. Foi quando ele conseguiu reunir, são 184 municípios, foram 160 prefeitos numa reunião, convocado pelo procurador do trabalho, né? Então, foi bem presente. Isso foi importante, porque ali começou aquele programa para envolver os educadores sociais, né? A Secretaria de Educação de cada município, professores, envolver também assistente social, mas a gente percebia
que os professores, eles estão muito próximos dos alunos, eles percebem que eles trabalham porque não tem outra alternativa, que não tem outra solução. E a gente sempre falando, gente, a questão é que a família é responsável pela criança ou adolescente, a comunidade, e depois, né, depois, posteriormente, em outro grau maior, as políticas públicas. O governo tem que, o Estado tem que manter os direitos do cidadão. E a criança tem direitos a serem mantidos, a serem preservados, a serem garantidos. Então, se a família não pode, se a comunidade não pode, é o Estado quem tem que fazer isso. E quem está no governo desse Estado tem que preservar esses direitos. E aí a gente tinha que convencer as professoras que eram responsáveis para estar repassando essas informações para as crianças. E as crianças, como dizer assim, deram um quinal nas professoras muitas vezes, porque elas faziam uma participação no programa, no Peteca, com uma clareza tão grande, elas viam um vídeo da Rosinha e faziam interpretação com música, com poesia, com outras interpretações teatrais, mesmo com vídeos, é uma coisa fantástica. Então, desses 14 anos que a gente tem historiando, né, assim, em Fortaleza, e aí depois para o interior do estado, e até para outros estados da federação, a discussão e a necessidade de levar isso para dentro da escola, né? Os municípios se mobilizando, a sociedade vendo. Então, esse 12 de junho, que é o Dia dos Namorados, mas também que tem um significado para o Dia de Combate, Dia Mundial de Combate à Exploração da Criança no Trabalho, né? Então, assim, essa minha participação hoje aqui, Diva, é muito nesse sentido, né, de mostrar que nesses 14 anos que nós temos esse envolvimento com essa temática, ainda é muito triste a gente perceber que há ainda uma aceitação e pouca gente se sente indignada quando vê crianças trabalhando. Acho que essa é a alternativa. Quando a gente percebe que o fato da criança ser pobre, ela já não, o destino dela seria o trabalho para sobreviver. E aí há vários mitos em relação a isso, né? É melhor trabalhar do que roubar. Se não trabalha, vai virar bandido. Então esses mitos, né? O trabalho enobrece o homem, né? E por aí vai, né? Então, eu acho importante que a Sociedade Cearense de Pediatria retome realmente, esteja antenada, né, com o Ministério Público do Trabalho, com a universidade, para estar discutindo sempre, trazendo essa temática e divulgar mais, né, para sensibilizar as pessoas a terem tolerância, a terem atenção e cuidado com as nossas crianças. E adolescentes também, lógico, né? Muito bem, Célia e o doutor Antônio. Assim, eu deixo aberto assim, por exemplo, eu assisti aos vídeos que foi repassado, eu já conhecia a Rosinha, não entendi direito como era aquela história, mas depois eu entendi, assisti, que finalmente achou a Rosinha, porque a gente dá uma certa angústia quando vê aquela mulher no fim descendo a ladeira procurando a filha, né? É uma coisa que realmente choca a gente. Mas aí eu deixo aberto para ver se alguém gostaria de comentar alguma coisa. Na oportunidade, eu quero relatar a presença do professor da universidade, professor da Faculdade de Medicina, professor Álvaro Madeira, que está aqui, que trabalha também o desenvolvimento infantil. A Geila, que também está aqui, ela é uma das pessoas da Sociedade de Pediatria que está à frente do programa de responsabilidade social e sustentabilidade, né? E assim, deixa eu ver, acho que a Lindinês está pedindo a palavra. Eu quero falar. Diga lá, Lindinês. Boa noite a todos. Todo mundo nesse debate, viu? Acho que é uma coisa muito importante, realmente, a gente falar sobre o trabalho infantil, né? Eu vivenciei muitas vezes no atendimento na periferia, né, crianças que realmente são realmente exploradas mesmo no trabalho infantil, né, em determinadas situações. Mas eu estava ouvindo o Antônio, né, o procurador, né, ele falando, e eu queria fazer uma pergunta ao senhor, o seguinte: o trabalho infantil, por exemplo,
numa agricultura familiar, no comércio familiar, e ajudando em casa, é considerado trabalho infantil dentro de um contexto de cultura, assim, porque a gente sabe que no sertão, na periferia, por exemplo, uma família que vive ali, desde que ele não prejudique a criança no estudo, que ele vá para a escola, né, que ele tenha seu tempo de fazer suas tarefas, que ele tenha seu tempo para brincar, mas que ele esteja dentro do contexto da família para ajudar na questão da sobrevivência. Isso você é considerado trabalho infantil? Indo direto ao ponto, sim. E eu respondo diretamente isso, sem tergiversar, sim. Certo? E onde é que está essa resposta? Está na Constituição Federal. Né? Ele diz que é proibido qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Então, se a Constituição diz que é qualquer trabalho, não compete a gente ficar dizendo que não é. Entendeu? Assim, a gente tem que seguir a Constituição. Agora, vamos lá. Mas aí as pessoas dizem, mas é um contexto educacional, faz parte do processo educacional, da cultura. Vamos lá. O trabalho escravo também fazia parte de uma cultura, não fazia? E a gente teve que mudar isso, não foi? Mudar essa cultura, né? E compreender o trabalho escravo como algo da cultura. O trabalho infantil é a mesma coisa, né? Porque quando eu digo que é porque tem que ajudar no sustento da família, eu já estou reconhecendo que tem um problema aí. E eu estou dando para a criança a responsabilidade de resolver esse problema, que não é dela. Né? A Constituição diz bem claramente, compete à família, à sociedade e ao poder público assegurar o direito da criança e do adolescente. Quando eu digo que porque a criança é pobre, é aceitável que ela ajude no sustento, eu estou invertendo essa responsabilidade. E eu vou mais. Qual é a minha leitura, qual é a minha dica para você identificar se é trabalho ou não é trabalho? A minha dica é bem simples. Se uma criança estiver realizando um trabalho e você tiver dúvida se esse é trabalho ou não, você faz essa pergunta. Se esse adulto estivesse realizando esse trabalho, seria ou não trabalho? Né? Então, vamos lá. É só uma ajuda, tá bom. Então, eu sou um adulto e vou ajudar a Célia no trabalho dela lá. E foram apenas algumas horas, tá? E tudo mais. Tá, beleza. Eu fiz por quê? Porque eu sou amigo dela, ou então porque ela me convidou para ajudar e ela me prometeu alguma coisa. Algo, né? Então, se você tem uma situação em que a criança realiza alguma atividade e você relativiza ele para dizer que não é trabalho, mas se um adulto fizer é trabalho, né? Então, assim, foi só uma vez por semana, mas se o adulto for, é trabalho? É. Então, por que a criança não é? Né? Então, assim, para a gente saber se é trabalho infantil ou não, a resposta é muito simples. Se esse mesmo adulto for fazer esse trabalho, é ou não é? Aí tem muita gente que viaja demais. O Supremo Tribunal Federal, para começar, né? Vamos começando logo lá de cima, a Suprema Corte. Né? Não vamos falar aqui do senso comum, não. Vamos falar de alguém que tem, né, o poder de interpretar a Constituição e faz de forma equivocada. Então, o que o Supremo Tribunal fez? Pegou o trabalho infantil artístico e disse que não era trabalho. Né? E aí comete um grande equívoco, que faltou esse beabá aí, né, de fazer essa leitura. Se um profissional adulto faz uma telenovela, é trabalho. E se uma criança fizer a mesma coisa, não é trabalho, porque é criança, isso é sem sentido, entendeu? Então, a leitura que romantiza o trabalho infantil, a leitura que relativiza o trabalho infantil, é uma leitura manifestamente equivocada, porque, na dúvida, pró-criança. Tá? Na dúvida, o princípio da proteção integral diz isso, na dúvida, pró-criança. Antônio, deixa eu só lhe fazer uma pergunta, mas veja bem, o senhor disse que a Constituição fala isso, mas a Constituição não dá os direitos da criança, não dá condições para isso, porque a gente vê isso todo dia. Dá sim, artigo 227, dá. O fato da Constituição não estar sendo cumprida é outra história. Pode ter tudo escrito, mas não está sendo feito. Sim, mas eu estou falando dela, eu não estou falando, eu estou dizendo que ela está sendo cumprida, eu estou dizendo que ela diz, tá? Você não pode dizer que uma lei deixa de ser lei porque ela não está sendo cumprida. Ela não deixa de ser lei, ela não deixa de ser Constituição. O ideal, como a Célia falou, nem era para precisar dessa lei. Não precisava a Constituição dizer isso, né? Mas por que a Constituição veio dizer isso? Porque ela viu que tinha muita gente fazendo, né? Foi visto que tinha muita gente fazendo e abusando. Por que veio a lei Menino Bernardo, que agora completou 7 anos? Precisava de uma lei para dizer aquilo? A rigor não, né? Mas veio o quê? Veio alguém que matou o filho, veio outro que matou... Aí a história vem somando. Aí as pessoas já vão... E ainda não resolve, né? Porque a lei por si só não resolve o problema. E resolve só as pessoas.
Deixa eu só concluir. Eu sei que o trabalho não é normal, mas diante da realidade da pobreza que a gente vive, tem situações que realmente ele acontece muitas vezes, não é porque é necessário, porque é uma coisa que acontece mesmo, porque é a pobreza que leva a isso. E o que é que leva à pobreza? O que é que leva? O senhor mesmo falou, tem família que tem não sei quantos filhos, que a mãe tem que trabalhar e o mais velho toma conta. Sabe o que é que falta no Brasil? Para poder ter um controle disso aí, que não vai ter política que resolva, porque não existe uma política de planejamento familiar afetiva. A gente chega nessa periferia, a gente encontra família com 10 crianças. E o pior de tudo, sabe o que é? É mulheres drogadas, todo dia engravidando, e a gente não tem o que fazer, porque eu participei de programa de saúde da família, 32 anos eu trabalhei no programa de saúde da família. Sabe como era que eu controlava minhas adolescentes para não engravidar? Eu mandava os agentes de saúde fazer injetável na casa, controlando com a caderneta. Porque se não fosse assim, todo mês eu tinha adolescentes grávidas. E sabe o que acontecia? Elas engravidam, elas não assumem, e não é só adolescente, não, é adulto jovem. Elas deixam na mão dos avós para educar, tiram a carteira do Bolsa Família dessa avó, e diz que se a avó pedir essa carteira de Bolsa Família, ela toma a criança. Isso eu vi todo dia na periferia de Fortaleza. E vi mães e avós rezando para que os meninos não fossem avião dentro da comunidade por conta da fome, por conta da pobreza, porque o governo não adquire, como o senhor disse, falta de política de educação em tempo integral, porque o governo não garante isso, porque o governo não garante política de profissionalização e garantir que, quando termina o curso profissionalizante, ele tem um emprego garantido no adolescente, porque ele não tem a garantia desse emprego. Então, como é que a gente trabalha isso? Que a gente vê todo dia nessa periferia isso aí. Olha, eu todo dia... Eu tive uma situação uma vez, que eu cheguei no posto para atender, estava 10 crianças sentadas esperando por mim para dar um laudo, sabe de quê? De TDAH, que era um déficit ou de hiperatividade, ou então de um déficit de atenção, de autismo, porque as 10 crianças, segundo a pessoa da escola, elas não tinham capacidade de aprender. Eu digo, cadê a professora da escola e cadê o relatório? Porque eu não posso fazer um atestado desse e nem posso avaliar uma criança na primeira vez. Entrou uma pessoa que era responsável pela EA, que é um negócio de que sei lá o que dá, negócio que é a introdução de crianças que têm dificuldade na escola. E ela disse, não, doutora, é porque essas 10 crianças, elas não podem repetir o ano e elas não estão conseguindo aprender. Eu digo, e como é que faz isso? Não repete o ano e tem que passar e tem que ter um diagnóstico. Aí entrou a avó com a criança. Aí eu sentou, só veio essa com um responsável, porque todos os outros só mandaram carta avisar, nenhum familiar apareceu. Essa avó chegou, quando ela chegou, eu digo, vó, cadê a mãe? Ela disse, doutora, a mãe é usuária de droga, foi embora, deixou esse neto comigo, um menino de 9 anos de idade. Ele está comigo. Eu digo, cadê o cartão do Bolsa Família? Está com ela. E por que a senhora não pede? Porque se eu pedir, ela vai pedir a guarda do menino e ela vive usando droga e eu não quero que meu neto fique junto com ela. Tudo bem. Eu digo, por que é que esse menino não aprende? É porque ele não consegue, doutora. Eu digo, como é o dia a dia desse menino? Ele vai de manhã para a escola, quando ele volta, ele chega, bota a mochila dele, vai para a vacaria. Ele chega de 7 horas da noite da vacaria, pega a mochila e no outro dia vai para a escola. Eu digo, esse menino não tem horário para aprender? Não, não tem. Eu digo, não tem ninguém para ensinar, doutora? Eu não sei ler. Eu digo, e suas filhas adolescentes? Ninguém quer ensinar. Aí eu chamei a professora, digo, olha, a senhora sentou-se para conversar com essa avó? A senhora já foi na casa dessa avó para ver esse contexto familiar? Porque essa criança, ela não tem nada não, ela falta estímulo, ela falta acompanhamento. E eu não vou dar diagnóstico de ninguém para fazer média para a escola pública, não. Então, infelizmente, o Brasil deixa muito aquém sair. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu acredito que se tiver um planejamento, porque não existe uma política social que caminhe sem ter um planejamento familiar. Porque se tu chega numa casa, tem 5 crianças, e tu faz uma casa para 5 crianças, no outro dia está a mãe grávida, está a adolescente grávida e o adolescente trazendo uma namorada que engravidou. Essa casa que tinha 5 já vai ter 8, ali já vai passar fome e não tem fim, não. Não tem fim. É assim. Aí eu não entendo porque tem política para ajudar para engravidar, que é o Bolsa Família,
Eu não acredito como tem tudo que é de coisa. Olha, tudo que for para engravidar existe. Agora, para planejamento familiar não existe, não. Existe a proibição. Aí fica difícil de você combater. É por isso que eu fico assim. Eu vejo a gente assim como se fosse encurralado, sabe? Para poder ter um norte, para poder lutar contra uma coisa desse tamanho. É muito difícil. Me desculpe falar tanto, mas é porque eu fiquei esperando essa discussão, porque eu tenho isso assim com muita angústia dentro de mim, sabe? Muita angústia. Viu? E graças a Deus você falou, porque eu estava com vontade de falar isso mesmo. Esse problema não é da gente dizer não vai trabalhar, é da condição. Aí é a coisa mais difícil. Bom, eu só queria responder para a doutora Ledinês Cartachos a primeira pergunta que ela fez. É claro que ela colocou umas questões assim que merecem outras lives. Bom, mas, doutora, é o seguinte, quando você pergunta assim, mas esse menino, por que ele não pode ir para agricultura, né, na agricultura familiar? Agora, você é doutora, pediatra, né? Alguma vez você levou seu filho para trabalhar com você? Não, eu não levei, mas tu sabe meu esposo, ele é médico oftalmologista, sabe? Então, ele tinha 12 anos e o pai dele sempre colocou ele para trabalhar no comércio dele, né? E eu vejo a responsabilidade que ele é hoje, eu vejo o homem, a visão que ele tem, a visão, assim, de economia que ele tem, de saber negociar, de saber resolver, e eu vejo que isso foi fruto da orientação do pai. Eu não estou dizendo que ele fosse carregar, eu não estou dizendo que essa criança vai carregar um arado, ou que ela vai carregar, mas vamos dizer, se ela estiver sentada, e ela estiver colocando um milho que foi colocado ali dentro de um saquinho, desde que ela esteja ajudando a família dela, no momento que ela tiver, e ela possa ir para a escola, fazer a tarefa e brincar, eu acho que isso não vai prejudicar. Eu acho assim, que a questão do trabalho, de exploração, diante que a criança fique doente... É isso que eu estava querendo colocar, doutora. Né? A questão, eu sempre questiono essa nomenclatura trabalho infantil, porque o que é infantil é o brinquedo, é a roupinha e tudo. O trabalho é a questão da exploração do trabalho. O trabalho ele pode ser aprendido num contexto em que não haja exploração. Né? Agora, quando você diz assim, o seu marido, né, ele trabalhou, era um outro contexto, mas certamente ele não foi privado nem de brincar, nem de estudar, tanto que ele é médico, né? Mas é isso que eu estou te dizendo. Mas tu sabe que tem famílias, né, que tem agricultura familiar, porque eu conheci em Pentecoste, né? Meninos que trabalhavam com os pais, né? Mas que quando tinha o horário de estudar e tinha o horário de brincar, mas ajudava dentro de casa. Né? Mas isso aí é quase um aprendizado, aprendizado de hábitos domésticos, não é o trabalho. Não vamos é deixa eu entrar. Vamos ver se a gente consegue disciplinar a questão do planejamento familiar, né? Sobre a questão do planejamento familiar, que ela estava tocando também aí, eu acho que todas as iniciativas que foram feitas nos últimos anos em relação à educação para a criança e adolescente na escola foi totalmente deturpada, certo? Não havia isso você presenciou aí, né? Qualquer iniciativa que tivesse para ser feita em relação, por que o Bolsa Família foi o quê? Garantir que a criança tivesse a vacina, que frequentasse a escola e tal. Essa questão dessa mãe drogada com essa sogra, a mãe e a avó, eu acho que são problemas que acontecem que tem que ser contornados. Lógico, ninguém vai dizer que não existe, mas existe sim uma tentativa, né, na parte legal, de que garanta esses direitos, que garanta uma política de saúde, que garanta uma política de educação. O que falta é que realmente seja cumprido. Falta o quê? A população, você tem o seu papel como médica, consciente, foi lá, mas assim também como tem aquelas que não se preocupam, estão nem aí. Então, é difícil, realmente a gente tem que estar atento a tudo isso, mas também não dizer, não existe, não tem mais, é isso mesmo, não é se negar tudo, né? Não é ser niilista, assim, de achar que ninguém vai funcionar mais nada, que o Brasil é assim mesmo, que todo mundo está fazendo desse jeito. Eu acho que a gente tem as formas de trabalhar e de fazer
que tem que ser feito, né? É isso aí. Quem foi que levantou a mão? Algum Gugel do Amaral levantou a mão. Só eu que tenho aqui é Gugel do Amaral. Quem foi que levantou a mão? Eu acho que não tem mão levantada mais, não. Levantou algo. Pronto, agora a Gema está querendo falar, né? Pensando no controle social. Acho que, por enquanto, deixa eu voltar de novo, né? Acho que a pessoa levantou, mas não falou. E quando ela voltar, fala. A outra Gugel do Amaral que levantou, eu pensei até que fosse a Francimeire, mas ela está caladinha ali. Certo. E aí a pessoa pode abrir o microfone e falar, assim, né? Quem assistiu o vídeo, viu duas histórias assim, complexas. A Gema viu abriu a criança... Oi, a Gema. Primeiro parabenizar a essa Gema, equipe desculpa. que organizou esse trabalho, né, esse debate. Eu acho extremamente urgente diante desse retrocesso que nós estamos vivendo. Mas eu queria também travar um pouco um diálogo com a doutora Lidiane, né? Quando você traz... porque eu não consigo ver o nome dela completo. Lindinês. Realmente, você está lidando com a extrema pobreza, né? O quadro, assim, radical de pobreza, de desigualdade no nosso país, que é, assim, doloroso, como você muito bem, né, apresentou para a gente. E, em contrapartida, aquilo que os companheiros trouxeram, né, o doutor Antônio e a doutora Célia, em relação, quando a família não é capaz, né, de dar conta de fazer o acompanhamento familiar, quando a comunidade não é capaz, urge, é necessário, é premente que o Estado haja, né? A função do Estado é essa, principalmente nas sociedades, né, como a nossa, né, que eu não quero falar em desenvolvimento, porque nós estamos numa situação muito mais grave em termos de país. É um estado de desigualdade social muito grande. Então, o que é que nós estamos vendo nos últimos, eu diria, 6 anos, principalmente, uma alteração no sentido de desmobilização, desmontagem das políticas sociais, e isso tem refletido no aumento da pobreza, no crescimento da fome, no surgimento de um número muito grande de famílias, né, dentro desse patamar de muito pobre, de desempregado. Então, o Estado ele está cada vez mais omisso nessa parcela, né, de participação e de contribuição no equilíbrio familiar. Se a família não atua no equilíbrio, se a comunidade não consegue atuar, o Estado teria que atuar. Essa seria a função de um Estado, né? De um Estado, digamos, democrático. Então, quando você traz esse quadro, eu fico pensando nisso mesmo, né? Qual é a ação do Estado? O Estado não está agindo para desenvolver um projeto de redistribuição de renda, um projeto de renda mínima para as famílias, um projeto de acompanhamento a essas famílias completamente, né, desestruturadas, desequilibradas, não está atuando, né? Então, quando você se angustia porque você está muito sozinha, muito solitária, não só na sua compreensão dessa realidade, como eu diria, na sua pequenez, no sentido de que você está quase sozinha, né? Agindo enquanto Estado. Então, não é fácil realmente. Nós teríamos que ter uma atuação conjunta, né, de todas as esferas do Estado. E aí a Célia trouxe uma questão, por exemplo, que é muito importante deixar claro, que quando o Bolsa Família foi criado,
ele foi criado atrelado a outras políticas públicas. Ele foi criado atrelado à política educacional, essa criança tinha que ir para a escola, atrelado à política de saúde, a criança tinha que ser acompanhada, e a mãe, né? Agora, o que é que nós estamos vendo agora? Não há mais um acompanhamento a essas políticas, não há mais um monitoramento, né? Aquilo que eu estava tentando, assim, simbolicamente enviar como mensagem, né? Não há um controle social, não só dentro do Estado, como fora, né? Então, nós estamos vivendo, assim, um momento muito perverso na nossa sociedade, né? Muito difícil, porque o que está acontecendo é a angústia, né? Nós estamos muito angustiados, porque nós estamos... Hoje, por exemplo, eu precisei sair de manhã e, no decorrer do meu caminho, que não era tão longe, de Dionísio Torres para o bairro de Fátima, eu encontrei famílias, a mãe, a criança... Não eram nem famílias, eram famílias maternais, porque eram mulheres e crianças. Na esquina ali da Soriano Albuquerque com a Guanhambi, gente. Me doeu o coração. 6 crianças e 2 mulheres. Então, nós estamos vendo isso em várias situações, né, em vários lugares da nossa cidade, o crescimento da pobreza e a pobreza se expondo mesmo na rua como pedinte, né? Então, isso é o quê? É falta de política pública, porque em algum momento nós não tivemos isso. Na nossa sociedade brasileira, no Ceará, nós não tivemos isso. A criança na rua, nós não tivemos. A família na rua, nós não tivemos. Ou se tivemos, foi em número muito reduzido. Muito reduzido. Hoje está gritante. Então, assim, eu queria só chamar a atenção para essa função omissa hoje, na atualidade, do Estado. A função social e a sua responsabilidade. Quando a família e a comunidade não dão conta. Deixa eu só fazer um parênteses. Uma coisa que o governo não utiliza e não dá importância se chama assistente social. A assistente social, ela é o olho do governo. Então, quando você lança um programa desse, você tinha que ter um assistente social para ela estar vendo e verificando se essa Bolsa Família estava sendo realmente utilizada para aquela criança, com aquele propósito. E nenhum programa social desse é acompanhado pelo assistente social. Agente social no Brasil não tem função. Não se dá valor à agente social. Como é que você trabalha com política pública se você não tem uma pessoa para olhar e para saber como é que está sendo utilizado? O agente de saúde, muitas vezes, ele é um cabo eleitoral dentro da própria comunidade. E graças a Deus que hoje eles são concursados e eles podem abrir a boca e dizer o que eles querem. Porque antigamente eles não podiam fazer nada. Porque eles só faziam o que o político daquele reduto mandava. Eu estou dizendo porque... Foi 32 anos no programa de saúde da família. E eu vivenciei isso de perto, entendeu? Então, é difícil, até mesmo para implantar um agente de saúde dentro de uma comunidade como o Brasil, se ele chegar numa favela dessa e denunciar um Bolsa Família desse, ele é capaz até de morrer, né? Porque ela pode, um traficante daquele, ou uma mulher daquela que é uma boca de fumo, ela denunciar. Então, assim, eu fico olhando assim, eu fico desesperada, sem saber por onde a gente vai andar, né? Por onde a gente vai ter uma luz no túnel, né? Porque é muito angustiante. A gente só vai sair dessa situação quando a população toda ficar educada, porque o que muda as pessoas é a educação, eu acho. O que nós precisamos é de políticas públicas e de educação especificamente, porque a gente tem que valorizar o professor básico, o professor de colégio público, mas aí a gente já está fugindo do assunto. Eu acho que a gente precisa objetivar essa situação, a gente precisa ter um olhar mais diferente em relação a identificar aquela criança que está deixando de ir para a escola para poder trabalhar numa função talvez não remunerada e uma função exploradora. Eu mesma já identifiquei trabalho infantil
no Hospital Infantil Albert Seib em plantão. Então, dá para você, se você tiver um olhar sensível em relação a isso, você vê que aquele menino que chegou com a dor nas costas não é com pneumotórax, não, é de dor, de levar uma caixa de 60 quilos na cabeça quando ele não tem condição de levar de 10. Então, a gente precisa ter esse olhar de sensível à situação da criança com o esporte ao trabalho infantil. Assim como também a gente tem dificuldade de se acostumar com as crianças que a pessoa Ana falou, que vivem nas esquinas, famílias inteiras nas esquinas. Eu tenho uma pessoa aqui em frente a uma praça que todo domingo, às 7 horas da manhã, ela chega com 5, 6 meninos para pedir esmola. E a gente manda atrás, eu já telefonei várias vezes para o outro canto para poder ver, fazer uma abordagem dela, mas elas vão para o outro canto e já pedem esmola na outra esquina. Ela já descobriu que eu ficar aqui, eu fico aperreando ela para saber o que é que ela está fazendo ali, porque fica a criança exposta. A criança fica correndo entre os carros. É desse jeito mesmo, é dessa forma. É dessa forma. Bom, gente, a gente começou a se entusiasmar, nós já estamos aqui com 1h30 de conversa. Eu gostaria de saber se alguém podia, objetivamente, queria falar alguma coisa. Não me deixe falar, que eu falo muito. Álvaro, você quer conversar alguma coisa? O professor da universidade, que é muito importante nessa formação do profissional de saúde. Célia, você quer dizer mais alguma coisa? As meninas da UFC que estão aí. Bom, eu acho que nós já poderíamos finalizar, se for o caso, né, por conta do horário, e dizer que a gente não pode perder a esperança. Sim, com certeza. Cada um fazendo a sua partezinha, assim, o trabalho de formiguinha. Eu acho que o trabalho que o Antônio Lima tem feito, sensibilizando agora, nós começamos sensibilizando as crianças, e agora com os adolescentes já participando, levando um trabalho, né, para outros adolescentes. Eu acho que é um trabalho de multiplicação, e isso é importantíssimo, né? Sim. Tem muito esse discurso, dizer, mas eu trabalhei e nem foi ruim, né? Mas não é porque não foi ruim que não deveria ser melhor, né? Sim. Então, a gente tem que não perder a esperança, ver que todos os trabalhos que se possa fazer para sensibilizar os direitos da criança e do adolescente são muito importantes, que a gente deve fortalecer sempre. Verdade. Doutor Antônio? Oi, pronto. Eu queria fazer algumas reflexões. Doutora Lindinês, eu compreendo a sua angústia. Nós vivemos essa angústia no dia a dia, né? Assim, dessas múltiplas vulnerabilidades, dessa necessidade, que são muitas questões, né, que precisam ser tratadas, né, doutora Diva? Acho que nós nem fugimos do assunto. A gente só ampliou o debate, né? Não, eu sei. Ideias, né, tudo que estão interrelacionado. Eu acho que Gema fez uma contextualização, né, bem clara de que nós vivemos, de fato, todas essas dificuldades, e por isso vivemos angustiados com isso. Agora, quando eu faço a referência do que é e o que não é trabalho infantil, eu sempre digo o seguinte: a lei não deixa de ser lei por não estar sendo cumprida, né? Então, a Constituição, na parte do trabalho infantil, não está sendo cumprida, e na parte que manda assegurar o direito da criança e adolescente também não está sendo cumprida. As leis, elas vêm como esse instrumento de luta. A gente tem que tê-las como um instrumento de luta e vamos buscar efetivá-las. E também cuidar para que elas não retrocedam, né? Porque há movimentos no sentido de retroceder direitos, né? Agora, a questão das múltiplas vulnerabilidades que a gente vivencia, a gente precisa só ter um cuidado para não ficar, assim, em razão delas, buscar justificar outras situações. Por exemplo, a pobreza, a violência, né, são sempre apresentadas, e a falta de políticas públicas, né, são sempre apresentadas como justificativas para se conformar ou aceitar o trabalho infantil, né, e a gente precisa ter esse cuidado. Não é porque nós não conseguimos resolver todos os problemas que a gente vai deixar de resolver aqueles problemas que a gente, né, acha que pode contribuir. E que todos nós, de alguma forma, podemos contribuir com a solução de muitos problemas, principalmente se a gente conseguir agir mais no princípio, né? Então, se a escola age cedo, ela consegue
resolver boa parte do trabalho infantil. Se a assistência social tivesse essa boa estrutura, doutora Inês, realmente ficaria muito melhor de fazer esse trabalho, porque, de fato, a assistência social trabalha com deficiência muito grande. Enfim, nós temos muitas deficiências, muitos desafios, e, às vezes, ficamos, assim, achando que estamos jogando gelo. Mas, como o Célia falou, a gente não pode perder a esperança, né? A esperança é aquilo que nos move, né? E aí eu acho que é assim, buscando caminhar, né, com todos os segmentos, com todos os setores, né, com todas as pessoas que podem ajudar, e olhar e fazer esse olhar, no olhar do todo. Quando a doutora Inês coloca toda essa angústia, ela coloca, de fato, uma preocupação de solucionar o problema, os problemas que se manifestam no seu dia a dia enquanto profissional da saúde, mas que tem interface com as outras áreas, né, as outras políticas. Então, esse é o contexto, nós vamos seguir, né, nessa luta, né, e agradecer mais uma vez, doutora Diva, doutora Ana Maria, e a todos vocês, professora Célia, é um prazer estar novamente aqui, né, dialogando aqui juntos, né, certo? E assim, nós vamos continuar lutando, resistindo, temos muitas coisas para fazer, vamos continuar fazendo o que podemos fazer, né, com as condições que temos hoje, mas esperando que essas condições melhorem, que a gente, né, consiga fazer melhor quando as condições melhorarem também. Mas até lá a gente segue resistindo e persistindo na nossa caminhada, tá? Muito obrigado. Acho que o áudio... Tá bom. Obrigada a todo mundo e vamos esperar realmente que nós possamos sair dessa situação de pandemia ilesos, né? Vacinados, porque nós não evoluímos para ficarmos trancados, só nos vermos virtualmente. Nós estamos vendo muitas crianças com problemas dessa virtualidade antes do tempo previsto, né? Ninguém evoluiu para ficar escondido em casa, esperando as coisas acontecerem. Eu quero agradecer a cada um de vocês a disponibilidade, principalmente a Célia e ao doutor Antônio, e a Francimeire, que lembrou oportunamente a irmã e o doutor Antônio para que a gente pudesse explorá-los nessa ação de redução do trabalho infantil. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigada a vocês, boa noite, um abraço no cada um. Vamos escapar para a gente depois se reunir, conversar ao vivo e a cores. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite, gente. Um abração. Cássia, desliga, interrompe a ligação. Muito obrigada, você é 10. De nada, doutora Diva. Você é 10. Conte conosco. Obrigada. Eu vou lhe explorar. Você não é criança, não, mas vou lhe explorar. Pode explorar. Vai, apaga, bota para todo mundo sair.